Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Eis-nos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do segundo trimestre de 2022. Neste, estamos estudando sobre os valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. E no próximo domingo estudaremos a lição de número 9, que tem como título Orando e Jejuando como Jesus ensinou. Estaremos falando sobre a oração, sobre a importância da oração, os tipos de oração. Falaremos também sobre o jejum, que é um assunto muito importante para a Igreja de Cristo. E o Senhor Jesus, na orientação dada no Sermão do Monte, deixou bem claro que nós devemos orar de uma forma diferenciada dos escribas, dos fariseus e dos gentios. O Senhor Jesus mostrou que nós devemos jejuar também de uma forma diferenciada. E nós vamos aprender nessa lição o valor desses dois elementos importantes da adoração, da devoção, da teologia prática, como nós chamamos, a oração e o jejum, porém, como Jesus ensinou. Eu quero agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando neste canal a cada lição, a cada semana. Muito obrigado pela tua presença aqui. Se você puder compartilhar esse vídeo com outros professores e alunos, nós ficaremos felizes, porque bom é saber que estamos alcançando cada vez mais pessoas através do nosso canal, entrando em vários lares e ministrando para diferentes pessoas de diferentes igrejas em todo este Brasil e, quem sabe, até mesmo em outro país. Portanto, meu querido irmão, eu quero que você continue orando por nós para que possamos dar continuidade ao nosso trabalho. E aqui também faremos a nossa oração inicial para iniciarmos a nossa aula. Oremos ao Senhor. Pai, no nome de Jesus te agradecemos a oportunidade rica que temos de mais uma vez expor para os teus filhos este conteúdo tão sagrado da tua palavra nesta lição da Escola Bíblica Dominical. Que o teu Espírito nos inspire e que teus servos possam receber a palavra, guardá-la e utilizar, Senhor, com bastante segurança quando forem ministrar as aulas em suas respectivas classes. Assim oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos, portanto, irmãos, à nossa aula, começando pelo nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2 e 3, que diz assim: Disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Repetindo, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2 e 3. Vamos à nossa verdade prática. A nossa verdade prática diz assim: a oração e o jejum são disciplinas espirituais que potencializam sensivelmente a vida piedosa do crente. Repetindo, a oração e o jejum são disciplinas espirituais que potencializam sensivelmente a vida piedosa do crente. Vamos então à leitura bíblica em classe, que se encontra no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 6, versículo 5 a 18. Vamos, pois, à leitura. Diz assim a palavra do Senhor: E, quando orares, não sejas como os hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai,
que vê o que está oculto te recompensará. E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Vamos então aos objetivos da nossa lição. Primeiro objetivo: conceituar a oração como um diálogo com o Pai. Segundo, explicar a oração que Jesus ensinou. Terceiro e último, relacionar oração e jejum. Vamos, portanto, a esta tela, que é uma tela para nós provocarmos os nossos alunos, para incentivá-los já no início da aula. E você, caro professor que está me ouvindo, pode aproveitar uma ou todas estas perguntas, se você desejar, para começar a sua aula no próximo domingo. Vamos lá, perguntas reflexivas, perguntas que estimulam o aluno ao aprendizado. Ao término desta lição, você estará apto para responder. Primeiro, como era a oração dos fariseus, dos gentios e dos escribas? Segundo, o que é a chamada oração do Pai Nosso? Terceira, que tipos de oração encontramos na Bíblia? Quarta, como diferenciar a insistência na oração e as vãs repetições? Quinta, o que o verdadeiro e genuíno jejum proporciona ao crente? E por último, como devemos jejuar? São perguntas que ajudam você a provocar o seu aluno no início da aula. Veja se ele já tem alguma noção a respeito desses assuntos e quem sabe através dos alunos a aula já começa participativa e a aula já começa estimulante e assim você pode desenvolver melhor a sua aula, caro professor, contando com a ajuda dos seus alunos desde o início da aula. Prosseguindo, vamos então à nossa introdução. Nós vamos usar a metodologia de sempre. A nossa metodologia é observar a lição como um todo, destacar alguns pontos, grifar ou colocar em negrito algumas palavras para que chame a atenção tua, professor e aluno, para alguns assuntos que são importantes e também para algumas palavras-chave que ajudam você na hora do estudo e também da administração da aula. Vamos lá! Nesta lição aprenderemos acerca da oração conforme ensinada por Jesus Cristo, bem como as lições espirituais do jejum. O Divino Salvador nos assegura que, orando e jejuando ao Pai em secreto, Ele não estará indiferente à aspiração da alma, isto é, às nossas orações. Contudo, é imprescindível que a oração e o jejum sejam realizados da maneira como Jesus ensinou,
Por isso, estudaremos o modelo verdadeiro de oração e jejum ensinado pelo Senhor Jesus no Sermão do Monte. Eu quero lembrar aos caros alunos e professores que, quando Jesus chegou aqui na Terra, a religião estava falida. Os homens estavam afastados de Deus, porque aqueles que deviam aproximar os homens de Deus estavam completamente desviados. Então, o Senhor Jesus vem trazendo uma mensagem do reino. A mensagem do reino vai fazer o quê? Vai mostrar quem são os súditos do reino e como eles devem proceder na sua vida espiritual. Portanto, a oração que havia naquele momento, quando Jesus chegou aqui na terra, era uma oração farisaica, era uma oração com vãs repetições, era uma oração interesseira. Agora, o Senhor Jesus Cristo vai ensinar que a nossa oração deve ser em secreto, porque o nosso Pai vê o nosso coração, o nosso interior, a nossa intenção, como já vimos em lições anteriores. Deus não se ilude com a aparência do homem, mas Ele conhece o nosso interior. Então, até mesmo a atitude da oração e do jejum devem emanar de dentro de nós. Devem vir de dentro de nós o desejo de orar, o desejo de jejuar e fazer isso em secreto, porque quem nos observa o tempo todo nos dará a recompensa segundo a nossa atitude e segundo as nossas obras, é claro. Vamos prosseguir. Primeiro tópico da nossa lição: a oração é um diálogo com Deus. Importante frisar esta palavra, diálogo. É uma pista de mão dupla. Você fala com Deus e Deus fala com você. Isso aconteceu com vários homens na Bíblia. Isso aconteceu com Elias. Isso aconteceu com Moisés. Isso aconteceu com Daniel. Eles falaram com Deus e Deus deu-lhes a resposta. E Deus se manifestou a eles. E Deus os atendeu, porque oração é diálogo, é conversa com Deus. Primeiro item do primeiro tópico: a natureza da oração. Podemos dizer que a oração é o diálogo da alma com Deus, a qual aparece na Bíblia Sagrada em diversas formas. Então, já respondendo aqui uma daquelas perguntas que nós fizemos, a oração pode ser uma oração de confissão, a oração pode ser uma oração de adoração, a oração pode ser uma oração de comunhão, a oração pode ser uma oração de ações de graças. Aqui nós vemos alguns exemplos deixados pelo nosso comentarista, como foi feito de modo belo por Miriam, por Débora e Davi, orações de ações de graça. No Novo Testamento, Paulo exortou os cristãos a fazerem sempre esse tipo de oração, sempre dando graças a Deus por tudo. Pelo exposto, em primeiro lugar, o que deve marcar prioritariamente nossas orações é a busca da glorificação do Pai. Na oração chamada oração do Pai Nosso, que é uma oração modelo, nós temos o seguinte: o início com adoração e o final com adoração. Nós temos o início com adoração. Quando nós vemos aqui o Senhor Jesus Cristo ensinando, ele disse assim: portanto, vós orareis assim, no versículo 9: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Portanto, toda vez que nós dobrarmos os nossos joelhos para orar, ou levantarmos as nossas mãos em oração, devemos sempre começar com a adoração, porque a oração visa sempre a glorificação e a adoração a Deus. E esta oração termina com adoração, que diz assim: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Causa-me espanto, porque muitos têm suprimido esta última parte da oração. Nós ouvimos às vezes em alguns eventos alguém dizer que vai fazer a oração do Pai Nosso, porém esta última parte de glorificação a Deus, de dizer que dele é o reino, dele é o poder, a glória para sempre, está sendo suprimida. Mas
A oração tem que ser feita de acordo com o modelo deixado por Jesus. Ela começa com adoração, com glorificação e termina com adoração, com glorificação. Mas também devemos pedir, ou seja, oração com petição. Porém, o que nós não podemos fazer é uma oração somente de petição. Nós vemos grandes líderes orando e eles, antes de fazerem seus pedidos, como Neemias, como Daniel, eles glorificaram a Deus, eles exaltaram a Deus pelas suas obras. Depois sim, eles fizeram seus pedidos. Então, também podemos pedir, suplicar e perseverar em nosso pedido, como Daniel, como a mulher Ciro Fenícia e outros que mantiveram aquela insistência na oração, perseveraram na oração. A resposta de Deus para quem o busca incessantemente, conforme o apóstolo Paulo nos incentiva a fazer. E eu deixei para você este versículo aqui. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Um dos versículos mais conhecidos da Bíblia é 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, que diz: orai sem cessar. Então, nós devemos, nos momentos de necessidade, buscar o Senhor. Mas também devemos, nos momentos de gratidão e de louvor, orar ao Senhor. Em todo tempo devemos orar. E em algum momento a nossa oração vai se tornar uma súplica, um clamor mais intenso diante de uma necessidade. Mas em outros momentos a nossa oração vai ser regada com ações de graça, com adoração, com louvor. Finalmente podemos ainda pontuar a oração intercessória, como o exemplo de Samuel, bem como o da igreja primitiva. No Antigo Testamento, nós temos vários intercessores. Temos Samuel, temos Moisés, temos Daniel, temos Jeremias e muitos outros que clamaram pelo povo e se colocaram entre Deus e o povo. Oração intercessória. Quem intercede é aquele que leva a causa, o problema de alguém para Deus no momento da oração. Segundo item do primeiro tópico, como os homens de Deus viam a oração. A Bíblia nos incentiva a orar porque há poder nesse maravilhoso recurso espiritual, o qual não podemos desprezar. Logo que lemos a Bíblia, percebemos que a oração é apresentada como uma ordem. Então, meus amados irmãos, oração não é somente uma necessidade de um refúgio, uma necessidade de uma cura, uma necessidade de urgência. Não. A oração, ela é uma constante em nossa vida. E o nosso comentarista apresenta que ela é um excelente recurso espiritual. Ela faz com que nós tenhamos comunhão com Deus. Ela faz com que nós conheçamos os mistérios de Deus. Então, devemos estar sempre em oração. No Antigo Testamento, por exemplo, Esdras via a oração como um recurso mais poderoso que o exército do rei Artaxerxes. No Novo Testamento, o Senhor Jesus tinha a oração como tão necessária quanto o sono e o alimento. E os apóstolos também perseveraram em oração. Os apóstolos disseram assim, em Atos 6, versículo 4, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Isso nos chama a atenção para algo importante. Hoje nós vemos muitos líderes delegar a oração para as irmãs e dizer que a igreja é sustentada pela oração das irmãs, pela oração do círculo de oração. Porém, nos tempos apostólicos, quem deveria perseverar na oração eram os líderes, os apóstolos. Ou seja, nós, pastores e líderes, não podemos delegar a responsabilidade da oração para as irmãs, para os jovens, para as crianças. Não. Nós temos a nossa responsabilidade diante de Deus. Os apóstolos disseram que estes 7 varões sirvam às mesas, porém nós apóstolos,
perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Que Deus possa levantar em nossos dias homens que sejam homens dedicados à oração, para que possam dar prosseguimento a esta visão apostólica de que a oração deve partir do púlpito das igrejas e não dos bancos das igrejas. É do púlpito que deve emanar, é do púlpito que deve fluir o poder da oração e o poder da palavra. Que Deus continue levantando homens para pregar e para orar. Isso nos faz lembrar de quando o povo percebeu a importância de Samuel como sacerdote e eles disseram: Samuel, não cesses de orar a Deus por nós. Assim, as pessoas estão procurando alguém que ore para neles confiar os seus segredos, as suas angústias, porque sabe que certamente aquele que ora busca de Deus uma resposta e o Senhor traz, seja ela agradável ou não. Prosseguindo, terceiro item do primeiro tópico, a maneira de orar. A Bíblia nos ensina que a oração tem um interlocutor direto. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Por isso, não podemos orar de qualquer maneira. Nós vemos hoje as pessoas fazendo orações que nós ficamos até preocupados, porque a oração é feita ao Pai em nome de Jesus pela intercessão do Espírito Santo. Então, a nossa oração deve ser dirigida diretamente ao nosso Pai que está nos céus. Diz mais a nossa revista: é preciso ter a mesma atitude dos discípulos a respeito da forma de orar. Senhor, ensina-nos a orar, disseram os discípulos. E a palavra de Deus nos ensina a respeito da maneira de orar. Veremos. Primeiro, a quem a oração deve ser dirigida? A oração deve ser dirigida a Deus Pai, em nome de seu Filho, Jesus Cristo. A postura na oração. Claro, meus amados irmãos, não há uma exigência específica na Bíblia a respeito da postura do crente no ato da oração, pois as Escrituras revelam formas diversas de orar. Em pé, deitado, prostrado, assentado, andando de joelhos, com as mãos estendidas. É claro que cada atitude dessa representa algo. As nossas atitudes corporais transmitem alguma mensagem. Por exemplo, quando a pessoa dobra o joelho, é uma atitude de submissão. É uma atitude de um servo que está disposto a ouvir o que o seu Senhor tem para ele naquele dia. Quando nós erguemos as nossas mãos, é normalmente uma atitude de quem está orando em público. É a oração da intercessão, é o clamor que é feito em uma reunião. Quando nós estamos orando assentados, significa que nós estamos ali em uma atitude de espera, em uma atitude de perseverança, como ficaram os discípulos antes de receberem o Espírito Santo no dia de Pentecoste. Porém, irmãos, não há uma regra fixa. Em alguns momentos nós vamos ver homens colocando a cabeça entre os joelhos e orando. Em outros momentos nós veremos um homem que orou dentro de um grande peixe. Nós não sabemos nem qual foi a posição que este homem orou, mas de lá, de dentro daquele grande peixe, como diz a palavra do Senhor, Jonas orou e o Senhor ouviu a sua oração. O horário da oração. Ter um horário regular para falar com Deus é bíblico e bom. Daniel orava 3 vezes ao dia. Mas a Bíblia também diz que devemos orar sempre. Então, ter uma disciplina na oração é importante. Orar todos os dias pela manhã, orar todos os dias à noite, ter um horário para orar. Alguns escolhem à meia-noite, outros escolhem assim que amanhece o dia. Isso é saudável, porém, nós precisamos manter a chama em nosso coração. Isso quer dizer que mesmo não estando de joelhos, nós podemos estar orando em todo o tempo. Nós podemos orar durante o culto, ficar no que nós chamamos de espírito de oração. Nós podemos orar nos ônibus, sentar no nosso cantinho e ali falar com Deus. Ou seja, não existe um horário específico, porém, reservar 1 hora, um momento do dia
ou da semana para a oração é uma atitude saudável, porque isso vai gerar em nós uma disciplina na oração. Vamos lá? O lugar da oração, a letra D. Jesus disse que podemos orar secretamente em nosso aposento ou em outro lugar solitário. A ideia é de intimidade, de momentos a sós com Deus. O apóstolo Paulo diz que podemos orar em todo lugar. Claro, com toda a prudência. Devemos orar em todo lugar. Em alguns lugares, nós poderemos levantar a nossa voz, como em nossos templos. Em alguns lugares nós vamos orar em espírito, e Deus, Ele sabe muito bem que você está fazendo isto para manter a sua comunhão com Ele. O decoro na oração. O decoro diz respeito à sinceridade, decência e reverência no ato de orar. Ou seja, a hora da oração é uma hora de muita reverência. Afinal, você está falando com Deus. Então, não é normal alguém orar sem camisa. Há de se ter uma atitude decente durante a oração. Há de se ter uma sinceridade, não somente de palavras, mas também de atitude. O decoro na oração é algo que gera nas pessoas o verdadeiro temor de Deus. Não brinque com oração, porque oração é uma coisa muito séria. Não brinque com oração, porque oração é peleja. Quando um crente ora, ele está guerreando contra o inferno e está clamando ao Deus que tudo pode, que tudo vê. Portanto, tenha toda a reverência e toda a decência na hora da oração. E por último, o estado do coração na oração. Se o coração estiver transformado e cheio da palavra de Deus, nossa oração será ouvida. Chegamos, portanto, ao segundo tópico da nossa lição. A oração que Jesus ensinou. Primeiro item do segundo tópico, Jesus não condenou a oração em público. Diz assim o nosso comentarista: no texto bíblico em estudo, o Senhor Jesus não condenou a oração pública, visto que, pelo aspecto bíblico, ela é aceitável e recomendada. Nós veremos na Bíblia Sagrada, irmãos, se nós pesquisarmos aqui agora, nós veremos muitos homens de Deus que oraram publicamente. Posso citar alguns. Elias orou publicamente lá no desafio no Carmelo. Samuel orou publicamente também. Nós vamos ver também no Novo Testamento o próprio Jesus orando publicamente. Agora, o que Jesus condena é a oração, quer individual, quer coletiva, dominada pelo espírito de exibição, ostentação, cuja intenção do orador é ser visto e louvado pelos homens. O que os hipócritas fariseus buscavam. É isso que nós devemos evitar. Aquela oração da exibição, da ostentação, que às vezes vem até com um vocabulário rebuscado que talvez nem a pessoa que está pronunciando sabe que palavra está falando. Então, cuidemos para que não pratiquemos esse tipo de oração exibicionista. Continuando, um cristão transformado por Jesus anda em sinceridade com Cristo, não busca a glória para si e age com humildade. É o que nosso comentarista diz aqui ao encerrar este primeiro item do segundo tópico. Segundo item do segundo tópico, Jesus quer que sejamos discretos. Entra no teu aposento e fechando a porta. Ora, o que significa isso? Entrar no aposento, fechar a porta. Quer dizer que nós só podemos orar no nosso aposento e com as portas fechadas? Absolutamente não. É claro que podemos fazer de algum cômodo da nossa casa um local particular para falarmos com o Pai. Temos muitos exemplos de irmãs que testemunham isso para nós. Ela tem lá a sua cadeira, o seu canto, ali no seu quarto ou na sua sala, um lugar reservado onde ela dobra os seus joelhos e fala com Deus durante a madrugada. Isso é uma atitude muito bonita, mas aqui não significa ter apenas um lugar específico para orar com as portas fechadas. Não. Contudo, o ensino de Jesus em Mateus 6, versículos 5 e 6, tem como ênfase o quê? Não o lugar, mas a atitude
atitude de quem ora. Ao invés de ir para a praça orar para ser visto, esta pessoa, este cidadão do reino de Deus, ele sabe que ele vai orar secretamente e o Pai Celestial, que é a quem são dirigidas as nossas orações, que tudo vê, que tudo contempla, ele vai observar, ele vai ouvir e vai atender às nossas orações. Esse lugar secreto traz o sentido de que quem tem a mente e coração transformados orará a Deus de modo humilde e sincero, sem buscar aplauso dos homens. Para o cristão, o lugar secreto é visto como especial a fim de se afastar do mundo e estar sozinho com Deus. Ele sabe que a sua recompensa não vem dos homens, mas do Pai que está nos céus. Então, amados, devemos seguir o exemplo deixado por Jesus. Vamos ter o nosso canto reservado de oração? Sim. Mas, acima de tudo, vamos ter discrição na nossa oração. Vamos ser discretos. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o nosso interior, Deus conhece também as nossas necessidades. Não devemos seguir o exemplo dos fariseus, mas devemos seguir o exemplo deixado por Jesus, que em algumas ocasiões se afastou da multidão para orar e passava a noite nos montes para orar. Quando ele foi escolher os seus discípulos, antes de escolher os seus discípulos, ele se reservou, ele foi para um local orar, para logo após tomar a decisão de quem seriam os seus discípulos. Portanto, se afastar para orar é algo saudável, mas isso não quer dizer que nós não podemos orar em público. Não, podemos sim. E quando fizermos a oração em público, temos que ter muita vigilância para que não caiamos no farisaísmo. Terceiro item do segundo tópico, não useis de vãs repetições nas orações. Quando a oração é balbuciada apenas em palavras vazias, perde o foco, que é Deus, e se firma nas vãs repetições. Infelizmente, nós temos algumas religiões, por motivos éticos, não vamos citá-las aqui, que insistem em fazer orações com repetições, com mesmas frases, com as mesmas palavras, e às vezes até exigem que sejam feitas estas orações 200 vezes, 100 vezes, ou quantas vezes forem determinadas por algum líder religioso. Isso é vã repetição. Sobre esse assunto, Cristo novamente combate os escribas, os quais faziam longas orações. Eu quero ler para você, meu querido, esse texto, porque na nossa leitura nós vimos a condenação dos fariseus e dos gentios. Mas esse texto que está em Marcos, no capítulo 12, versículo 38 a 40, tem uma instrução importante sobre a forma de oração dos escribas. Abra sua Bíblia aí e você leia comigo. Marcos capítulo 12, versículo 38 a 40, diz assim: E, ensinando-os, disse-lhes: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestidos compridos, e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros assentos nas ceias, que devoram as casas das viúvas, e isso com pretextos de largas orações, ou seja, longas orações. Estes receberão mais grave condenação. Os escribas entravam nas casas e ficavam orando insistentemente com aquela oração longa, apenas para mostrar que tinham conhecimento de Deus e da palavra. E muitos usam oração, irmãos, para mostrar conhecimento bíblico através da oração. Às vezes você não sabe se está escutando uma oração ou uma mensagem. Não devemos fazer isso. Olha o que diz o nosso comentarista: os quais faziam longas orações. Não é verdade que o Senhor desprezava longos períodos de oração, pois na Bíblia encontramos esse tipo de oração. Mas o que ele contraria aqui é a atitude de alguém achar que quanto mais fizer barulho, quanto mais clamar, quanto mais falar, Deus lhe ouvirá.
Então, amados, nós precisamos distinguir estas duas coisas. Nós colocamos essa pergunta lá no início. As vãs repetições são repetições sem sentido, são repetições de palavras vazias, palavras que já não passam na mente e no coração. Porém, a oração alongada, quando tem realmente conteúdo, Deus recebe. Ora, eu sempre falo, às vezes, se você realmente for orar direitinho, se você usar todos os verbos que você pode usar na oração, a sua oração será uma oração longa. Se você orar por todos que você precisa orar, se você orar detalhadamente por cada causa, 1 hora de oração será pouca para você. Então, amados irmãos, não é isso que o Senhor está repreendendo aqui. Ele está repreendendo esse pretexto, essa intenção dos escribas de entrar nas casas e mostrar que através daquela oração longa, daquela oração comprida, eles tinham comunhão com Deus. E o Senhor Jesus condena esse tipo de atitude. Esse procedimento era peculiar dos pagãos, como bem se observa no caso dos profetas de Baal. Ora, na Bíblia encontramos orações curtas, feitas pelos homens de Deus com verdadeiro sentimento e que foram respondidas prontamente. Como exemplo, temos Salomão, temos Ezequias e temos o próprio profeta Elias, que orou e com poucas palavras o fogo desceu do céu. Oração que tem repetição, mas não envolve futilidade, mecanicismo, tem seu valor e é aceitável, pois assim Jesus orou. Quando entregamos tudo nas mãos de Deus, com oração sincera e humilde, Ele cuida de nós. Vamos, portanto, ao último tópico da nossa lição, oração e jejum. Primeiro item do terceiro tópico, oração e jejum, uma combinação perfeita. Em inúmeras passagens bíblicas, podemos notar que a oração e o jejum estão bem combinados. Temos aí uma série de versículos que você pode ler, meu caro professor, e escolher um deles para comentar com seus alunos. Por meio das Escrituras, podemos dizer que a oração e o jejum são vistos como atos que revelam disciplina, autonegação e humilhação, e mostram também dependência total de Deus em momentos mais extremos, quando precisamos buscá-lo para resolver um problema específico ou receber uma determinada orientação. Então, meus amados irmãos, oração e jejum é uma combinação maravilhosa. Duas atitudes que mostram o quê? Disciplina, autonegação, humilhação, proximidade com Deus. Quem ora se aproxima de Deus. Quem jejua renuncia ao alimento durante um tempo porque ele quer se aproximar de Deus. Essas duas práticas combinadas nos dá poder, nos dá autoridade, como o próprio Senhor Jesus Cristo disse que a casta de demônios que só saem com jejum e oração. Portanto, se você quer ser um cristão com autoridade e poder, busque a Deus em oração e consagre a Ele a sua vida através do jejum. Item número 2 do terceiro tópico, o aspecto bíblico sobre o jejum. É claro que o assunto sobre o jejum, meus amados irmãos, é muito vasto. Nós temos aqui um resumo e vamos dar algumas orientações também, além do que a revista nos traz. Na Bíblia há 3 eventos que caracterizam a necessidade do jejum. O ato de humilhar-se que, por meio da confissão, acontecia por causa da tristeza do pecado. O ato de lamentação, fosse por causa de um mal sofrido, fosse por alguma praga, uma derrota sofrida em uma batalha ou uma ameaça. E, por último, o evento espiritual de grande concentração de fiéis, como no caso do envio de missionários e a escolha de homens para a obra. Então nós temos aí citados pelo nosso comentarista 3 eventos que caracterizam a necessidade do jejum, que é humilhar-se, que é lamentar, isso está muito presente no Antigo Testamento, e também aquela concentração de fiéis para a tomada de decisão. O jejum e a oração são imprescindíveis nesta hora. Pela lei mosaica havia um jejum anual no dia da expiação. E aí nós precisamos alertar os caros professores e alunos a respeito do seguinte:
O jejum no Antigo Testamento tem uma conotação mais relacionada à lamentação, tristeza por algum fato. O jejum no Novo Testamento ele tem uma outra conotação. O jejum no Novo Testamento ele aparece como um jejum preparatório. O jejum no Novo Testamento aparece como uma arma poderosa para vencer o inimigo de nossas almas. Então, no Antigo Testamento veremos muitos jejuns, mas mostrando que o lamento, a tristeza, mas no Novo Testamento não. No Novo Testamento nós temos os apóstolos jejuando para tomar decisão, os apóstolos jejuando para receber poder de Deus, para expulsar demônios e fazer a diferença na pregação do Evangelho. Terceiro item do terceiro tópico, o ensino de Jesus sobre o jejum. Segundo o Sermão do Monte, entendemos que a prática do jejum é livre, um ato voluntário, espontâneo. Isto porque deve nascer do desejo genuíno da alma com motivos especiais, quer seja diante do perigo, quer seja diante da tristeza ou da tentação. Para jejuar, não é preciso desfigurar o rosto e ostentar espiritualmente, pois nosso Senhor ensina. Unge a cabeça, lava o teu rosto, ou seja, proceda de modo natural. Você está jejuando para Deus, não é para os homens. Então, não precisa exibir o rosto com ar de quem está sofrendo porque está sem o alimento e as pessoas olharem para você e sentir misericórdia de você. Olha, lá está aquele irmão, está jejuando tanto. Não faça isso. Deus não aprova esse tipo de atitude. Assim como a oferta e a oração, o jejum não pode ser usado para atrair os olhares humanos, pois trata-se de uma prática piedosa diante do Pai. Toda prática verdadeiramente piedosa busca a glória de Deus. Então, quando você sentir necessidade, desejo de jejuar, faça como o Senhor Jesus Cristo orientou. Agora, eu quero alertar você, meu querido irmão, para algo importante. Jejum não muda Deus, jejum muda o homem. Por que digo isso? Porque as pessoas às vezes acham que vão conseguir, vão conquistar algo impossível se ele fizer uma quantidade enorme de jejuns. Eu vou jejuar e o Senhor tem que me responder. Não, Deus ainda é Senhor. Ele responde se assim for da sua soberana vontade. Então o jejum não muda Deus. Jejum muda o homem para se aproximar de Deus e conhecer a vontade de Deus e orar segundo a vontade de Deus e aí sim receber a resposta de Deus. Então, cuidado para que não façamos do jejum uma forma de barganha. Eu vou jejuar para Deus me dar, eu vou fazer para Deus me dar. Todas as bênçãos que nós recebemos de Deus é fruto da graça divina. Agora, quando você jejua, você fica mais dependente de Deus. Seu coração e sua mente ficam mais abertos para conhecer a vontade de Deus e assim cumpri-la. E assim, diante de um jejum, você pode receber tranquilamente, como Davi recebeu, um não de Deus. Assim como Moisés também recebeu um não de Deus. Agora, você também pode receber bênçãos através da sua atitude de jejuar e orar? Sim, é claro, mas não como barganha, mas como uma forma de você se aproximar de Deus, reconhecendo que Ele é o Senhor da sua vida, ficando inteiramente dependente dEle. E Ele, com a sua graça e misericórdia, contempla aquele que se aproxima dEle com o coração sincero e assim concede, segundo a sua vontade, o que nós o pedirmos. Conclusão. O cristão que conhece a palavra de Deus sabe da importância da oração e do jejum como exercícios espirituais. Pela prática de ambos, o crente estará mais sensível ao Espírito Santo, de modo que sua realização traz constantes benefícios para a nossa vida espiritual, especialmente diante de um mundo materialista e utilitarista. Então,
que nós sejamos cada vez mais dependentes de Deus, que nós nos aproximemos mais de Deus através da oração e do jejum. E assim como diz a nossa conclusão, seremos mais sensíveis ao Espírito Santo, conhecendo a vontade do Pai, e assim seremos verdadeiros súditos do reino de Deus. Vamos então convidar você para a nossa próxima aula, lição de número 10. Olha, meus amados, estamos quase terminando a nossa revista. Lição de número 10, nossa segurança vem de Deus. Eu conto com você na próxima aula, meu querido irmão e minha querida irmã que nos assiste nesse momento. Eu quero agradecer a todos por estarem conosco até aqui. Continue orando por nós, entregue a nossa vida nas mãos de Deus e que o Senhor possa lhe dar uma excelente aula no próximo domingo. Sem mais, quero me despedir de você, desejando que Deus continue te abençoando, meu querido irmão, meu querido professor. Dedique-se, leia, anote, faça as suas observações na sua revista e leve para a classe a aula com bastante alegria, com bastante entusiasmo, e faça com que o seu aluno participe ativamente e traga boas contribuições para esta lição, quando falaremos sobre orando e jejuando como Jesus nos ensinou. Aqui se despede o seu amigo, pastor Daniel Rosa Dutra. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.